Olá pessoal, vamos dar continuidade então às nossas aulas de administração de materiais, movimentação e armazenagem. Muito bem, iniciaremos esta aula falando sobre separação de pedidos. É o inverso da estocagem, não é isso? Agora nós estamos falando de funções, de atividades da armazenagem. Consome cerca de 60% dos custos operacionais de um armazém. Por quê? Porque aqui é onde nós estamos fazendo atendimento, iniciando o atendimento ao cliente, não é verdade? Já estamos lá separando aqueles materiais conforme o pedido de vendas, conforme o cliente solicitou a mercadoria. Normalmente, como que um tempo de um separador é dividido, né? Um separador de materiais, ele pode ocupar aí até 60% do seu tempo caminhando dentro do armazém, chegando até os locais de armazenagem, de estocagem de material, não é? Ele pode levar aí até 20% do seu tempo para localização do material, não é? Enquanto ele caminha, ele vai tentando localizar em qual estante, em qual corredor, em qual rua aquele material está armazenado. Mais uns 10% para retirar o material do local, não é isso? Seja manual, seja com máquina, tem que ter um cuidado especial. Se tiver uma prateleira, né? A empilhadeira que ele vai utilizar, ela tem um tempo para realizar o trabalho que você deve, né, uma velocidade que você vai levar para fazer esse trabalho. Né? Contar o material, fazer aquela conferência de contagem em torno de 5%, e a documentação, a etiquetação, rotulagem, lista de separação, picking, nota fiscal, enfim, você vai levar aí uns outros 5%. Isso em média, né? Óbvio que esse tempo vai variar de empresa para empresa, dependendo da distância, dependendo do material, dependendo dos equipamentos, dependendo da tecnologia, não é? Utilizada, enfim. Em média, podemos dizer que o tempo é esse, média. Para que a gente, né, coloca essa média aqui? Para sabermos onde temos que atacar o problema quando formos planejar nossas operações, quando estivermos fazendo atividades de pesquisas e desenvolvimento de novos processos, onde vamos focar cada força de trabalho para melhorar os resultados, né, a produtividade. Ok? Muito bom. Então, quais são aí as variáveis na separação dos pedidos, não é? Primeiro, o número de itens, né, que vai qual é o número de itens daquela separação. Se for uma separação de um único item, ela vai ser muito mais rápida. Se for uma separação que eu tenho que coletar aí uns 300 itens, eu vou demorar muito mais, não é? Um pedido bastante sortido, quer dizer, eu tenho tempos diferentes para cada tipo de separação de material. O número de pedidos que eu tenho por turno, por dia, por equipe, isso também vai influenciar, né? Além do número de itens de cada pedido, do tipo de pedido, o número de pedidos que eu tenho diariamente. A frequência do item, né, no pedido, ou seja, o quanto determinados itens aparecem em todos os pedidos ou não, não é? Tem itens que todos os pedidos vão ter, e alguns itens não, alguns itens são bem mais específicos, que vão sair em poucos pedidos. O peso e o tamanho dos itens, né, super importante, dependendo do peso e do tamanho, o pedido é mais complexo ou menos complexo. Separação em pallets completos, né, aquilo que a gente já falou, quando for separar um único item, ou quando as vendas já são realizadas seguindo um padrão, não é, de pallet, de quantidade por pallet, ou por embalagem, ou por cesto, ou por qualquer tipo de unitizador ou containerizador que a gente utilize.
a separação em caixas fechadas, né? Isso facilita também, ou se em caixas abertas, né? Ou seja, se eu vou separar item por item e não volume por volume, tudo isso faz uma grande diferença na separação dos pedidos, né? Envolve tempo, envolve produtividade, quantidade de equipe, enfim. Os critérios de separação que eu tenho que levar em consideração lá, o FIFO, né, que é o LIFO, ou se é um critério aleatório, se eu não sigo nenhum tipo de regra, esses critérios de separação, eles também são variáveis na separação de pedido, porque às vezes, como eu disse, em alguns casos, nós vamos armazenar material blocados, e para isso nós vamos ter que fazer duas pilhas, uma mais recente, outra mais antiga. O primeiro material a sair é o da pilha mais antiga, então tem que haver aí identificação visual no armazém para que isso seja respeitado, ok? A localização do estoque, não é o local onde o software ou a minha planilha, a minha organização interna determinou onde o estoque está, se o estoque está mais próximo, se o estoque está mais distante, não é? Isso é sempre baseado na frequência dos itens. Aqueles itens que têm maior frequência de saída, o que eu faço? Eu coloco ele sempre o mais próximo da expedição para que eu caminhe menos, ou seja, 80% do meu pedido são aqueles itens de maior giro, onde eles estarão mais próximos. E, por fim, a acuracidade do inventário, não é? Se eu tiver erros, se eu tiver procurando um item que na verdade não existe, eu vou perder muito tempo. Então, a acuracidade do inventário é uma variável muito importante aqui para fazer separação de pedidos. Ok? Muito bom. Continuando ainda sobre variáveis, o tempo necessário. Qual é o tempo que eu tenho para fazer a separação do material? Né? Qual é o tempo disponível do veículo naquelas docas? O tempo que aquele veículo tem que sair, o horário que ele tem que sair, para que a entrega seja realizada dentro do horário que o cliente estabeleceu lá de recebimento, né? Mesmo que seja o mais distante possível, eu tenho que levar em consideração os fluxos de entrada e saídas de material, não é? Como é o fluxo interno do meu armazém, quais ruas, qual o sentido das ruas que cada equipamento de movimentação vai circular, por onde entra o material, onde armazena, por onde sai o material. Ele pode ser um armazém numa linha reta, ele pode ser o armazém numa forma de U, não é? Entra por um lado, sai pelo outro, ele pode ser, enfim, qual é o meu layout interno, não é? Para que favoreça esse fluxo de entrada e saída e que os fluxos não se cruzem, de forma que você tenha um fluxo de entrada e um fluxo de saída, para que você não tenha aí dois serviços funcionando no mesmo momento, no mesmo local, e que vá atrapalhar os dois e reduzir produtividade. A sazonalidade de itens, não é? Existem itens que têm um grande movimento somente em determinadas épocas. Então eu tenho que ter um planejamento de armazenamento para esses itens, se forem itens de alto giro, próximos também à expedição, não é? Ou seja, eu vou ter que reduzir a quantidade de alguns outros itens, aumentando o giro de itens da classe A, para que abra espaços no armazém para eu colocar os itens de sazonalidade ali, porque eles terão grande movimento também durante um período. Depois que esse período passar, eu posso voltar ao meu giro habitual do item que liberou aquele espaço para aquele armazenamento específico. Equipamento de movimentação de materiais. Quais são os equipamentos que eu uso? São empilhadeiras, são paleteiras, são carrinhos teleguiados, enfim, não é? Todo esse equipamento
ele vai determinar qual é o fluxo, qual é a velocidade, qual é o tempo. Tudo isso é variável na separação de pedidos. Os equipamentos de estocagem que eu utilizo. Se eu utilizo uma estrutura porta-pallet, por exemplo, pushback, né? Aquela que eu carrego o material de um lado da estante e por gravidade o material desce até um outro ponto lá na frente, onde o material é retirado. Né? Com esse tipo de prateleira, por exemplo, eu consigo respeitar FIFO, eu consigo respeitar fluxo legal, não é? Porque eu tenho um fluxo de entrada, tenho um fluxo de saída, enfim. Mas isso serve para alguns materiais, não serve para todos. Os outros equipamentos de estocagem, que são aí pátios, né? Que são porta-pallets, enfim. Tudo aquilo que eu possuo, isso também vai ter uma grande variável, pode ser estantes, né, onde o material esteja disposto de maneira que eu precise de escadas para retirar o material dessas estantes, escadas com plataforma, não é? Para ter equilíbrio, enquanto você faz a separação, enfim, todo esse tipo de equipamento serão aí, né, variáveis importantes, né, na separação dos pedidos. O sistema para suporte, né? Qual é a tecnologia que eu utilizo, quantas operações no sistema, né? Na tecnologia de informação, o meu operador, o meu separador precisa atuar, não é? Ele precisa fazer muitos lançamentos, poucos lançamentos, eu tenho radiofrequência, eu não tenho, quais são os lançamentos que ele tem que fazer, são lançamentos manuais, para posterior digitação de outra equipe ou dele próprio, enfim, como é o meu sistema. Isso também é uma variável importante. Aptidão para suporte, não é? Quem está apto para dar suporte para a operação, para que essa operação seja uniforme, para que essa operação tenha produtividade. Área percorrida, as distâncias, né? Como já falamos antes lá, a localização do material, o quanto o operador vai ter que caminhar para chegar até o material, não é? Mais uma vez aqui a questão da disposição do material no armazém. Identificação do armazém e dos itens. Então, assim, além dos códigos dos itens, né? Além da identificação ali do material, nós temos que fazer uma identificação do armazém também, né, para colocar tanto no WMS ou, se for visual, por exemplo, identificando as ruas A, rua B, rua C, identificando os corredores, né, dentro dessas ruas, identificando as prateleiras, né, olha, aqui é prateleira da rua A, nível 1, prateleira rua A2, nível 2, ou seja, a altura desse local. Você tem que identificar o armazém e os locais de armazenagem um a um, para que todo esse trabalho de separação de pedidos seja o mais produtivo possível. É a penúltima atividade do fluxo de materiais. Por que penúltima? Porque ainda tem o carregamento, né? O veículo, o transporte, o descarregamento do cliente, enfim, existe ainda o processo todo de transporte, né? Aqui é o penúltimo processo, aquele processo que você está tirando o material da sua fábrica, do seu estoque, para colocar ele num serviço de transporte, para levar até o cliente, perfeito? Muito bom. Vamos então falar aqui um pouco sobre métodos de separação de materiais. Nós temos basicamente dois métodos. O primeiro método, o separador vai até o material, não é? Então ele linha até o material. E o outro método é o material vai até o separador. Por exemplo, quando você tem uma estante móvel, né? Você tem praticamente ali uma estante que você pode mover ela eletricamente e ela vai trazendo o material até o separador vai estar estático.
ele não vai ter grandes movimentos, ele não vai caminhar tanto. O equipamento vai fazer isso para ele, não é? Você tem aí então 3 tipos de separação. Você tem a separação manual, que é aquela onde você vai até o item, vai pegar manualmente, ou o item vem até você e você vai pegar manualmente. A mecanizada, que você vai fazer com equipamentos, né? Seja empilhadeira, seja porta-paleteira, seja paleteiras, carrinhos hidráulicos, enfim, né? E a automática, onde você tem esteiras, né, correndo ou no chão ou no alto, tudo isso de forma automática, por radiofrequência, com uma grande carga aí de tecnologia que vai fazer a separação. Quando você colocar a lista de pedidos, você separa pela lista de pedidos os itens e você coloca na esteira para mandar para a expedição. O próprio sistema, a própria esteira faz a leitura do material com a etiqueta que você separou, já mandando aquele material para a doca correta, para a localização, né, do caminhão correta, enfim. Tem como automatizar tudo isso, tá certo? É bastante caro, mas é bastante utilizado na Europa, por exemplo, onde a logística, né, a movimentação de materiais é muito evoluída. Existem softwares bastante avançados, sistemas automatizados bastante avançados. A separação por agrupamento, conforme o layout, ou separação por pedidos, não é? Ou seja, eu vou separar o meu material por produto, não é? Eu vou colocar determinados produtos em determinadas áreas e os meus operadores, eles serão fixos, né? Vamos dizer assim, serão senhores feudais ali, né? Eles tomarão conta daquela região do estoque. Então ele receberá uma lista de separação apenas daqueles itens onde eles tomam conta. É uma forma de você agrupar conforme o layout, para você facilitar e agilizar a separação. Porque nisso você cria uma especialização do operador, não é? O operador, ele ficando fixo no local, ele vai conhecer os materiais muito melhor, vai conhecer a localização muito melhor, ele não andará o estoque todo, ele andará apenas uma parte do armazém. Se você conseguir fazer isso, né, se o seu processo permitir, se o seu produto permitir isso, a quantidade, né, de recursos humanos que você tem à disposição permitir isso, você conseguirá melhores resultados, pelo menos no tocante a erros, avarias, ganho, né, de tempo, produtividade. A localização do material, ela pode ser fixa ou aleatória. Ou seja, se nós, por exemplo, vamos manter operadores por locais e vamos determinar que produtos, né, alguns produtos, apenas sejam armazenados naquele local, ou não, ou eu terei um armazém mais flexível, onde eu possa armazenar em qualquer lugar. Para mim não faz diferença, por quê? Porque de repente eu tenho lá um sistema de automatizado, não é? De separação de materiais, né? Como transelevadores, esteiras aéreas, enfim, coisa que o valha, que não importa onde eu vá guardar o material, sendo ele de alto fluxo ou de baixo fluxo, para mim tanto faz, porque o equipamento faz isso numa velocidade constante, eu tenho uma capacidade constante de trabalho, e isso para mim é indiferente. Então a localização ela pode ser fixa e aleatória. O que é mais comum é nós encontrarmos uma localização fixa, onde determinamos nos armazéns quais os locais que devemos armazenar cada tipo de produto, e às vezes até mesmo quando o produto é personalizado, não é? É de acordo com a marca do cliente, você tenha um local exato para aquele tipo de material e não mais de um, para não causar nenhum tipo de confusão.
códigos de locação para estocagem, né? Aqueles códigos que nós falamos, que nós temos que ter lá na rua, na prateleira, na área, na seção, no nível da prateleira, né? Na posição do nível, porque numa prateleira, numa posição, você às vezes coloca 2 pallets, né? Qual que é o pallet? Da esquerda ou da direita? Tudo isso pode ser identificado também. E a profundidade também. Às vezes você tem um armazém com uma estrutura porta-pallet blocada, onde a empilhadeira tem corredores internos nessa estrutura para garantir que ela consiga profundidade e retirar itens que às vezes estão numa profundidade maior, ou seja, eu consigo respeitar o FIFO fazendo com que o meu equipamento de movimentação entre no equipamento de armazenagem. Então, às vezes tem profundidade. Lados esquerdo ou direito, conforme falamos aqui, e a rota mais rápida e mais curta, seguindo sempre aquele fluxo que cada corredor deve ter somente um fluxo, né? Ele deve ter somente uma rota. Não é possível que seja trafegado, né? Nos 2 sentidos, ele tenha um sentido apenas. Isso tudo em função da segurança, isso tudo em função de padronização de processos, ok? Pois muito bem. Sistemas básicos de localização, não é? Um cross-docking. O que é um cross-docking? Um fluxo direto da fabricação ao transporte. Ou, né, em alguns casos, o cross-docking também é quando você faz um transporte de uma mercadoria até um ponto de distribuição com caminhões de transferência primeiro, né? Ou seja, você vai pegar toda aquela lista de materiais que você separou do seu estoque e vai direto para um caminhão. Você não vai fazer processos de picking, etiquetas e carregamento por roteirização no seu armazém. Você vai apenas fazer transferências para um outro ponto onde isso vai acontecer. E isso pode acontecer em transportadoras. Você pode contratar esse serviço. Você não precisa fazer esse serviço dentro da sua empresa. Ou seja, se você não quiser ter na sua empresa processos de expedição, de picking, de separação, você apenas faz a separação por região, por clientes, por pedidos, e manda isso em determinados veículos fechados, né, carregamento fechado, até um fornecedor de serviços ou uma estrutura sua própria, para que lá o material seja roteirizado e colocado dentro dos veículos que vão fazer aí a pulverização da entrega, não é? Então, isso é um sistema básico para você trabalhar no que tange a localização dos materiais. Agrupar itens, funcionamento e relacionados, né? Utilização semelhante. Isso a gente já falou. Quando a gente está agrupando material, fazendo localização fixa, né? A gente tenta colocar materiais que tenham a mesma função, que exija o mesmo tipo de cuidado, que o layout do armazém seja adequado, que as condições de segurança também sejam adequadas, enfim. Quanto melhor você conseguir agrupar, mais você vai conseguir padronizar os equipamentos, não só de armazenagem, como de manutenção, né? de movimentação, perdão. Agrupar os itens de giro rápido, né, próximos ao embarque, itens de giro lento em áreas mais remotas, mais distantes, né? Já falamos bastante sobre isso. Quando eu dou prioridade para colocar aqueles materiais de alto giro ou de giro rápido, né, próximos ao embarque, eu vou ganhar muito tempo no carregamento, na separação de pedidos e no carregamento de veículos, se for o caso de cross-docking. Agrupar itens fisicamente semelhantes, repetindo aqui, não é?
padronização de equipamentos, de armazenagem e movimentação. Já falamos aqui sobre isso bastante. Estoque de trabalho e estoque de reserva em locais separados, né? O que é um estoque de trabalho? Às vezes eu tenho na própria expedição ali um supermercado, vamos chamar assim, de itens que eu carrego normalmente todos os dias. O que eu faço com isso? Eu ganho tempo, não é? Então eu tenho dentro do meu armazém uma subdivisão, como se fosse um armazém de expedição. Eu abasteço a expedição com com alguns itens ali de alto giro ou de baixo giro, né? Quando eu faço de alto giro, o que eu faço? Eu agilizo ali ainda mais, né, a separação dos pedidos, né, ou de alguns pedidos urgentes que possam chegar ali e que possam causar algum dano para o meu processo natural, para eu não interromper o meu planejamento, a minha programação. Eu tenho um estoque ali de segurança, vamos chamar assim, num estoque que esse material urgente, esses pedidos urgentes possam ser abastecidos. Ou eu coloco lá, por exemplo, todos os itens de baixo giro, né? Uma quantidade de itens de baixo giro para reduzir o quê? Para eu reduzir a caminhada, para eu reduzir distâncias, né? Enquanto que os itens de alto giro estão dispostos ali próximos à área de expedição, e muito provavelmente um giro, né, de materiais onde as distâncias são maiores, né, onde está lá armazenado em áreas mais remotas. Se eu coloco um material desse próximo ali à expedição, uma quantidade, eu diminuo o tempo de carregamento de veículos ou de fornecimento, né, de material para produção também. Tudo isso que nós estamos falando aqui, voltados para a expedição, para cliente, isso vale também para voltados para a fábrica, né? Se eu coordeno um almoxarifado que abastece a fábrica, a minha área de armazenagem, são os mesmos processos. Eu tenho ali também um espaço para separação de material para entrega para produção, né? Eu posso montar ali um mini supermercado também para facilitar a entrega de itens de baixo giro para a fábrica, né? Ou de pedidos urgentes, enfim. Tudo isso vale para os dois pontos, não só para a expedição, como para o almoxarifado e fornecimento para a fábrica, não é? Isso é um estoque de trabalho, né? Quantidades pequenas para atendimento de correção ou emergência. Ok, muito bom. Como vamos fazer então o dimensionamento de espaços, né? Do recebimento, não é? Prévia disposição, ou seja, eu tenho que ter um planejamento de recebimento, eu tenho que saber quais são os pedidos em aberto para aquele dia, quais são as programações do PCP para aquele dia, para eu ter uma área de recebimento dimensionada dia a dia, por mais que eu tenha uma área fixa ali, pré-planejada, pode ser que em alguns dias eu tenha uma área especial para pedidos urgentes, para pedidos de maior impacto em quantidade, enfim. Eu tenho que ter uma prévia disposição dessa área, né? Dispor uma área antes de iniciar o dia, não é? Então, provavelmente no dia anterior eu já fiz o planejamento do recebimento do dia seguinte e eu já dimensiono a área que eu vou utilizar. A área de armazenagem, a estocagem segura, não é? Como que as quantidades eu sei pelo fluxo, pelas médias de vendas, pelo giro do estoque, todos os cálculos que fizemos até agora, vai dimensionar os nossos espaços. Qual é a área que precisaremos, que utilizaremos para a armazenagem? Suprimentos não produtivos, itens de suporte, não é? Onde esses materiais serão armazenados, aquele material que o requisitante pediu e que não é um material de estoque, é um material apenas de uma única utilização, onde eu vou guardar esse material, quanto tempo, qual a área que
o próprio requisitante já planejou para que eu possa mandar esse material para ele, né? É um material de consumo, de compra direta, não é um material de estoque, por exemplo. Material em processos, semi-elaborados, é aquele espaço que nós vamos reservar para processos entre máquinas, por exemplo. Né? Uma máquina faz um processo, a outra máquina outra. Uma fura, a outra dobra. Só que uma tem capacidade diferente da outra. Então eu tenho que manter, às vezes, em determinados momentos, um estoque entre esses processos ali. Então eu tenho que planejar essas áreas, né? Tenho que planejar a parada de uma dessas máquinas, se uma trabalha 2 turnos ou a outra trabalha 3 turnos, até que aquele material seja consumido. Enfim, os estoques em processo precisam também terem, né, os seus espaços calculados. Peças acabadas, componentes para montagem, né? Muitos produtos, eles, antes de seguirem para um estoque de acabados, eles vão para um estoque de peças antes da linha de montagem. Então, esse estoque de peças, como ele será disposto, qual é a área necessária, qual é a capacidade da linha de montagem, qual é o meu estoque mínimo, meu estoque de segurança que eu vou colocar ali, também qual é o ponto de reposição, qual é o lote de movimentação. Tudo isso vai fazer parte do planejamento, do dimensionamento dos espaços. Materiais de reprocessamento, retrabalho, aquele material que porventura ele voltou do cliente, né? Eu vou fazer reembalagem porque no processo de transporte, por exemplo, houve avarias, né? Avarias no produto, avarias somente na embalagem, e eu terei processos, né, aí de logística reversa que eu vou ter que reprocessar alguns itens. E nem sempre esses itens, eles necessariamente precisam ir para os processos produtivos. Se é apenas a troca ali de uma embalagem, se é apenas a troca de uma peça superficial, isso pode acontecer em áreas de movimentação e armazenagem, segregadas, áreas bem separadas, bem identificadas, com equipe dimensionada, né, de acordo com o percentual de reprocessamento que ocorre, e planejar qual é a área que precisa, a equipe, enfim, dimensionar o processo. Refugos, cavacos, sucatas, tudo isso tem uma área específica também, né? Você tem contratos com empresas que têm por hábito fazer a retirada desses materiais, quais são os dias, os horários que elas farão esse trabalho, e para isso você vai dimensionar qual o tamanho da área que você precisa, mesmo que seja no pátio. Miscelâneas, né? Ou seja, a mistura de tudo isso, né, dentro de um mesmo local. Quando houver mistura de itens, de processos, qual é o espaço dimensionado para cada coisa, enfim. Produtos acabados, não é? Como uma área de recebimento lá da fábrica para o produto acabado, né? Muitas fábricas, às vezes, isso é de forma intermitente, ou seja, o produto ele vai para uma esteira ou para uma empilhadeira, né, depois de pronto, e já passa por uma porta, e nessa porta, né, ou você tem ali um leitor holográfico, ou você tem um operador fazendo a radiofrequência manual para dar entrada no estoque, e aquilo já segue direto para uma localização, né, que um software ou que o operador ali determinou. Porém, em alguns outros, né, momentos, você pode ter, por exemplo, um estoque de acabados que não trabalhe 3 turnos, enquanto a fábrica trabalha 3 turnos. Então você precisa de uma área de recebimento ali. Para quê? Para que o material ele seja colocado à disposição do estoque, antes do estoque puxar ele para dentro, para a área de armazenagem, não é? A unitização, né, pode ser realizada nessas áreas também. A estocagem, depois a separação dos pedidos, você tem que ter área para isso, não é?
para fazer unitização, área para fazer a separação dos pedidos, onde você vai colocar, né, embalagens para expedição e a própria expedição, que são as docas ali, né? Antes da doca você vai delimitar uma área para conferência, para etiquetar o material, enfim. Tudo isso tem que ser dimensionado, tudo isso tem que ser calculado, ok? Como fazemos então o planejamento do espaço do armazém? Estoque máximo, estoque médio, estoque mínimo, baseado no giro, baseado nas vendas, baseado em classificação ABC, não é? Tudo isso, né, tudo que vimos até agora, baseado em fluxo, né, enfim, em todos os processos que discutimos até agora sobre armazenagem e movimentação. Nós vamos definir estoques máximos, estoques médios, ponto de reposição, lotes de reposição, estoques mínimos, estoque de segurança, enfim, tudo isso faz parte do planejamento do espaço do armazém. A política de reposição e variações sazonais, não é? Aquela política que falamos, ou usaremos a reposição automática, chegou em determinado ponto, já se emite ali uma ordem, né, uma requisição automática ou periódica, né, que eu vou avaliar o meu estoque semanalmente ou diariamente, não importa qual a minha periodicidade. Isso vai também ajudar no planejamento, porque tem as variações sazonais, aqueles itens que falamos, que em determinadas épocas eles vendem e outras não. Esses itens também necessitarão ter planejamento de área. Mesmo que às vezes você, em função desses itens, dimensione uma área maior do que a do dia a dia, né? Você vai manter ali uma segurança para que quando ocorra sazonalidade, quando ocorra aquela variação, você tenha a capacidade de absorver essas quantidades dentro do armazém. Unidade de entrada e unidade de saída do estoque. Qual é a unidade, né? Como eu vou controlar os lotes? Eu vou controlar por unidade, por caixa, por pallet, por contenedor, pelo que, né? Qual é o tamanho do meu lote? Essa unidade de entrada e de saída do estoque, ela é importante para quê? Para que você padronize o processo de produção, de embalagem da produção, de linha de montagem, para que você receba no estoque de acabado somente aqueles itens que tenham essa unidade correta. Isso vai facilitar o armazenamento, a movimentação, a separação de pedidos, enfim, todos os processos serão facilitados com essa padronização. Volume recebido e expedido por período, não é isso? O espaço, ele é dimensionado muito em função do volume, da quantidade, do tipo de equipamento que você tem, do total de recursos humanos ali envolvidos nesse processo. Enfim, um recurso influi diretamente no outro, para o dimensionamento do espaço, tanto para receber quanto para expedir, por período de tempo ali, não é? Tipos de área de estocagem, né? O blocado ou estantes. Então já discutimos bastante aqui sobre esse item. Alguns itens vão exigir, né, que tenhamos aí equipamentos de armazenagem, estantes, porta-pallets, enfim, né? E outros não, outros a melhor forma é blocar mesmo, né? É colocar esse material um sobre o outro e de fácil controle, que são materiais que a gente consegue controlar visualmente, fazer ali o FIFO, não é? De forma visual bastante fácil. Capacidade dos equipamentos e métodos de movimentação e armazenagem, também já falamos bastante disso. Quanto mais a gente conseguir fazer de uma única vez, né, com uma única viagem, melhor dentro do armazém. Nós estamos aí otimizando todos os processos e todos os equipamentos e ganhando em produtividade. O layout do armazém e do estoque, né?
aquele layout que você vai montar por produto, ou por cliente, ou por tipo de produto, enfim. Né? O layout que você vai montar, quanto você vai ter de corredores, qual a largura desses corredores, em função do equipamento que você utiliza para movimentação, como essas ruas ficarão desenhadas, se elas estarão na horizontal ou na vertical, como melhor atende a sua necessidade. A forma do prédio, né? Perímetro, área, altura, colunas, tudo isso é importante, porque aqui nós vamos fazer aquela análise tridimensional, não é? Você vai olhar para cima, para o lado, para baixo, para toda a sua área, para todo o seu perímetro, não é? Qual é a altura, onde temos colunas, porque as colunas elas vão influenciar diretamente na questão de movimentação e tráfego, não é? Tipos de portas utilizadas e iluminação, plataforma, portas e utilidades, né? Qual é a iluminação que você tem? As plataformas, né? Elas contêm elevador, rampas, né? Que se movimentam ali para adequar a altura dos veículos, não é? Estacionamentos externos, né? Para veículos, controle de pátio, né? Portarias, onde está a portaria, qual é a circulação do material dos veículos dentro da empresa, qual é o número de plataformas que temos, quantas vamos reservar para fazer recebimento, quantas vamos reservar para fazer expedição, não é? Tudo isso dimensiona baseado no fluxo, baseado em demanda, baseado em tempos, em métodos, em equipamentos. Tudo isso é fundamental para ganharmos produtividade, para ganharmos lucro, não é isso? Para reduzir os custos e aumentar os lucros. Falando em custos, quais são os custos da movimentação e armazenagem, não é? Razões para não calcular os custos da movimentação e armazenagem são de difíceis cálculo e é bastante trabalhoso, porque nós estamos falando aqui de serviços. Quando você fala de serviços, você tem que calcular tempo, você tem que calcular algumas coisas que não são tão palpáveis, não é? Então é difícil, né? São despesas gerais. Normalmente, todas as despesas de movimentação e armazenagem, elas não são embutidas na valoração do produto, não é? Elas acabam sendo despesas gerais, despesas que serão rateadas de alguma forma para ficar o mais correta possível dentro do custo, porém ela não é ela não faz parte, por exemplo, da folha de processo, geralmente, não é? Pode existir casos que você consiga calcular isso melhor e colocar na folha de processo. Quando você, por exemplo, faz custo baseado em atividade, não é? E não custo padrão. Mas quando a gente fala de custo padrão, geralmente as despesas de mão são despesas gerais. Estão ocultos em outros custos indiretos, não é? Como são despesas gerais, pode ser que isso aconteça, por exemplo, quando você tem lá na produção, né, um custo de aluguel de espaço, o custo de armazenagem, expedição, ele vai estar, de custo de movimentação e armazenagem dentro da produção, ele vai estar embutido nesse custo de aluguel, não é? Que você vai calcular no custo de produção e não no custo de armazenagem e movimentação. Então, isso é de difícil acesso, de difícil cálculo. Estamos dispersos nos custos de mão de obra direto, né? Estão dispersos na inter-relação entre logística e produção, aquilo que acabamos de falar. O que é custo de produção, o que é custo de logística, né? Dentro da movimentação da fábrica. Não estão sobre uma mesma autoridade gerencial, né? Geralmente você vai ter um gerente cuidando da fábrica, um gerente cuidando da logística. Isso faz com que os interesses
operacionais, vamos dizer assim, eles sejam momentaneamente diferentes, difusos, enquanto um quer que os lotes de produção sejam enormes para fazer apenas uma vez no mês, que é o caso do gerente da produção. O gerente de armazém, de estoque, ele vai preferir que apenas sejam produzidos lotes de acordo com as entregas, para que esse material não fique parado no estoque lá e eu tenha que fazer controles de inventário, controlar todo esse material parado durante muito tempo. Então, isso também contribui para a dificuldade de cálculo de custos da área de armazenagem e movimentação. Poucos registros e métodos de apontamento desses custos, não dos processos, mas dos custos. Por quê? Porque eu não fico registrando, como na fábrica, por exemplo, você registra a produção corretamente ali. No armazém nós vamos registrar corretamente as quantidades de entrada, de saída. Porém, a quantidade movimentada dentro do armazém é muito difícil de você calcular, porque você pode movimentar materiais por vários motivos dentro de um armazém, por adequação de área, por problemas em áreas que você precisa deslocar o material, para fazer aproveitamento de espaço, de repente você tem 2 pilhas de material ali, meia pilha e meia pilha, você quer juntar isso e abrir espaço para novos materiais. Quando você faz esse processo de reacomodação de armazém, de estoque, de estocagem, você fica sem esse apontamento. Você pode fazer um apontamento também, mas é mais difícil, mais complicado. Você tem que ter uma equipe direcionada para esse tipo de apontamento. E às vezes, naquele aspecto de economicidade, ou seja, esse processo não vale a pena, não vale a pena eu fazer isso. Ele traz um benefício irrisório numa relação custo-benefício. Então eu não faço. Então é de difícil apontamento, todo o meu trabalho dentro do armazém. Pode ser mais caro controlar os custos que os benefícios decorrentes do processo de apuração. Isso aqui é economicidade. É disso que estamos falando quando nós falamos que custo-benefício, o meu retorno é tão baixo que não vale a pena eu fazer aquele tipo de controle. Ok? Muito bem. Ainda agora nós vamos falar o porquê eu devo calcular os custos da MAN. Nós vimos aí aquilo que nos leva a não querer calcular. Agora, o porquê eu quero calcular? Porque eu preciso calcular, Porque os dados precisos sobre os processos podem auxiliar na tomada de decisão, Aquela decisão sobre o quanto eu devo armazenar, o estoque de giro, qual é o meu giro de estoque, aliás, quais são as ferramentas que eu devo ter, quais são os equipamentos que eu devo ter, qual o investimento em tecnologia, qual os treinamentos que eu preciso para a minha equipe. Os custos, o apontamento dos custos, eles vão me auxiliar nessas informações gerenciais e vão me ajudar na tomada de decisão, inclusive para convencimento dos níveis de diretoria, de gerência, onde eu preciso levar o meu projeto para que ele seja aprovado. Minimizar os custos de movimentação, descobrindo oportunidades de melhorias nos processos. Então, quando eu conheço os meus custos muito bem, o que eu faço? Eu ataco eles, Como, por exemplo, eu coloquei lá que, na média, 60% do tempo de um separador de pedidos é caminhando. Ou seja, se eu tiver como melhorar esse processo, ao invés de fazer ele caminhar, eu fazer o material ir até ele, eu vou descobrir uma oportunidade de melhoria, não só de processos, como de redução de custos ou de aumento de produtividade, de qualidade. Tudo isso é importante. Comparar com projetos de terceirização
ou de verticalização do armazém, né? Ou seja, muitas empresas oferecem esses serviços no mercado, não é? Quando eu penso fora da caixinha, eu quero levar esses processos de cross-docking, por exemplo, né? De expedição, de roteirização, eu quero levar para terceirização, até mesmo os meus processos de movimentação e armazenagem, né? Se eu vou colocar um armazém vertical para aumentar minha capacidade, reduzir a área do armazém, ganhar velocidade, o quanto eu vou automatizar, o quanto eu vou mecanizar os meus processos, não é? Se eu sabendo, conhecendo profundamente os meus custos, eu tenho como fazer comparações para saber o que é melhor, o que é mais proveitoso. E para compor um budget anual também, não é? Quando nós vamos fazer um planejamento anual, nós temos que conhecer todas as nossas despesas, todos os nossos custos, todos os nossos investimentos, quando, né, qual é o momento adequado de cada investimento, enfim. Para isso, não é, a gente tem que conhecer todos os custos do armazém, para montar um budget eficiente. A administração própria ou administração por operador logístico, mais uma vez aqui, processos de terceirização, não é? Se eu vou ter mão de obra própria, né, na operação logística, quando se trata de uma fábrica, por exemplo, o motivo da fábrica existir não é a logística, é o produto. Então, se essas áreas, mesmo que eu queira permanecer dentro da minha área, do meu endereço ali, e não mandar todo o material para um operador logístico externo, eu posso trazer o operador logístico para dentro da minha operação. E ele, que é um especialista, não é, em operações logísticas, cuidar de todos esses processos para mim, da mão de obra, da movimentação, dos equipamentos até, se for o caso. Eu posso fazer parte parte dele. Por exemplo, se as instalações e os equipamentos são meus, ele fornece somente a mão de obra. Se somente a instalação é minha, ele vai fornecer inclusive equipamentos, vai fornecer inclusive os consumíveis, né, combustível, vai cuidar da manutenção dos equipamentos, tudo isso. O que é melhor? Para isso, eu preciso conhecer os custos da minha operação para eu comparar com os custos de uma operação de um operador logístico. E mesmo que o custo do operador logístico seja igual ao meu ou até um pouco superior ao meu, o que eu ganho com aquilo, não é? Eu posso ter ganhos de qualidade, eu posso ter ganhos de mercado, aumentar as minhas vendas, eu posso conseguir outros ganhos, né, com esse tipo de comparação. Custos de transporte, armazenagem, qualidade, embalagem, logística reversa, suprimentos e PCP. Todos esses custos eu posso calcular, eu tenho que conhecer. Quanto mais eu conhecer sobre todos eles, melhor. Os custos diretos e indiretos da MAN, né? Quais são os custos diretos? Basicamente, aí, os custos fixos, não é? E os indiretos, não é? E os custos variáveis, né? A mão de obra, o consumo de energia elétrica, o consumo de combustíveis, não é? Quanto é? Né? Isso é importante eu conhecer, não é? Eu ter como para eu fazer comparações, para eu realmente fazer cálculos do que é melhor e do que é pior para a minha operação. Vamos então aqui abordar alguns índices de movimentação. Não é? São KPIs, são indicadores, não é? Que eu vou colocar na minha operação para que eu possa medir essa operação, a eficiência, a eficácia, o resultado, não é? O primeiro, índice de mão de obra direta, número de funcionários dividido pelo número total de mão de obra direta.
né? Qual é o meu índice de mão de obra direta e mão de obra indireta, administrativa, gerencial, seja lá o que o valha. Índice de produtividade na movimentação. Como que eu vou medir isso, né? A quantidade de horas dividido pela quantidade de homens, né, de pessoas na movimentação de materiais. Qual que é o dividido pelo peso do material expedido, né? Enfim, tudo isso pode ser um índice, né? Um índice de custo de movimentação. Qual que é o custo total da minha movimentação pelo peso total do produto expedido, por exemplo. O índice de movimentação total, né? O IMT, o peso total do movimentado pelo peso total do produto expedido. Né? São índices que eu vou colocando dentro da minha área para que eu possa conhecer a minha área e gerenciar a minha área de armazenagem e movimentação de forma eficiente. Aqui são exemplos, não é? Podem existir outros, podem existir alguns aqui que não são aplicáveis a todas as áreas, na maioria delas apenas. Então, índice de movimentos, né? Número de movimentos dividido pelo número total de operações produtivas. Índices de peso de produto movimentado, tonelagem movimentada por tempo unitário dividido pelo número de empregados na movimentação de materiais. Índice de tempo, horas gastas na movimentação, dividido pelo total de horas de trabalho dos operadores produtivos, ou seja, tudo isso aqui em percentual, para que eu conheça a minha capacidade, a minha produtividade, e com isso eu possa planejar, colocar metas, né, aos líderes, ao operacional, fazer com que essas metas sejam atingidas, criando indicadores no dia a dia, para todos acompanhar, fácil compreensão, fórmulas bastante fáceis de conhecimento de todos. Essa é a regra quando a gente tratar de índice de movimentação. Aquela coisa, né? Meta, ela tem que ser atingível. Eu não posso colocar metas para as pessoas que elas não conseguem atingir. Isso causa frustração, isso causa muitos riscos, não é? De administração de recursos humanos. É fundamental, então, que possamos aí ter esses índices para conhecer os nossos números, os nossos percentuais e colocar metas, né? Metas que possam ser alcançadas, metas que possam ser discutidas e que as pessoas possam participar da colocação dessas metas, né? De participar dos números, enfim, tudo isso aí, ok? Muito bom. Bom, aqui nós finalizamos então as nossas aulas de armazenagem e movimentação de materiais, ok? Agradeço a atenção de todos, espero que essas aulas sejam bastante úteis a todos. Muito obrigado e até mais nos nossos próximos módulos dentro de logística integrada. Muito obrigado.